Oi, meu nome é Larissa Rocha, eu sou aluna do curso de Psicologia da Unipac. Esse vídeo vem como uma apresentação do nosso seminário da professora Heloísa Castro, na matéria Fundamentos da Clínica Psicológica Psicanálise, juntamente com as alunas Ana Júlia Ventura Loures, Ana Paula Carvalho, Camila Monteiro Dias, Lara Candian Iatarola e Larissa Aparecida Maia. A gente vai dar início a essa apresentação de seminário que tem como tema principal o autismo e a psicanálise. Oi, eu tô aqui para falar brevemente sobre a parte histórica do TEA, né, o transtorno do espectro autista, que acredito eu que o conceito já é muito difícil, mas a parte histórica é bem complicada, eu achei, na minha opinião, né. São muitas teorias, são muitas formas de ver, de observar o autismo. São muitos óculos, né, como diria o Márcio, pra gente enxergar essa doença. Então, eu vou falar um pouquinho sobre algumas teorias, né, que surgiram pra gente entender. Então, dando início, eu vou começar pelo Bleuler, que ele começou pegando duas expressões de Freud, do autoerotismo, tirou o erotismo e nomeou autismo. Para Bleuler, o autista ele é um ser que se recolhe, que ao sentir um tipo de ameaça, ele faz esse recuo, né? Ele se recua e dá espaço para trás e tem esse recolhimento, né? Então, Bleuler vai falar isso e eu vou ler um pouquinho aqui, ó. Falar do que de uma subjetividade ou de um sintoma da esquizofrenia, em que o sujeito justamente perde a capacidade de recolher em si a experiência erótica, as pulsões e encontrar na diversidade das suas exigências das pulsões uma unidade. Então, Bleuler, ele vai identificar o autista como um ser que é muito recolhido, digamos assim. Logo adiante vem o Léo Kanner e ele enxerga o autista em três problemáticas. Ele traz três problemáticas para explicar o termo autista. A primeira é do si e do outro. É como se o si não conseguisse se formar. A segunda é o outro e do mesmo, onde eu não consigo enxergar a minha própria identidade, eu não consigo reconhecer minha própria identidade, eu tenho uma dificuldade de criar relações, de ter interesse pelo mundo, enfim. E a terceira é que o si, ele se perde ou se prejudica na experiência de apropriação. O ser autista, ele não consegue apropriar do que o outro tem a me oferecer, seja de palavras, gestos, afetos e afins. Léo Kanner vai trazer essas ideias aí. E Lacan, ele traz a ideia de que há um sujeito de que o ser autista, ele é um sujeito. E ele fala isso porque ele entende que se o autista, ele se recua, ele tapa os ouvidos, né, como Lacan vai falar, na presença do outro, é porque ele reconhece o outro. E se ele reconhece o outro, ele é um sujeito, né? Há um sujeito no ser autista. E ele fala que ele se fecha, né? Há um fechamento de si com a presença do outro. Não só isso, mas Lacan também vai trazer que o autista, ele é o ser mais acessível na questão de linguagem, né? Do que da fala. Ele fala assim: logo é por isso que muitos dizem que o sujeito autista é um sujeito que, por exemplo, é mais acessível pelo nível de linguagem do que o Lacan vai chamar de letra ou escrita, que propriamente dita pela fala, né? Portanto, é um caminho, então, que se deve dizer que o sujeito autista talvez esteja mais próximo, pelo menos no início da letra, do que do significante. Logo após isso, muitos outros psicanalistas foram analisados
deram as suas opiniões, né, sobre o termo autista, falaram, estudaram. Alguns deles são Kupfer e Petbet, não sei esse nome, Lima, Marfinati Abraão, Januário Tafuri, Macedo, Pavone Rafael, Thomas, Freire Moraes, dentre muitos outros. Eu vou falar bem brevemente sobre o que cada um nomeou o termo autismo. Bom, para começar, o Kupfer e Petbet, para eles o autista ele dispõe de uma disfunção psíquica, né, onde a demarcação do passado é bem fixada, é um apego às experiências passadas. Isso no texto diz que foi até uma crise culpabilizando os pais, né, acho que foi na época de 40, 60, né, não sei muito bem por causa dessas críticas, não, vou ser bem sincera, mas houve muitas críticas, né, esse apego mesmo que o Kupfer vai falar do passado, de experiências novas, de criar experiências novas. E pro Kupfer e Petbet é isso, né, vai nomear o autismo como uma disfunção psíquica. E pro Lima, ele não foge muito disso não, ó. Pro Lima, ele fala que há uma falha, há uma falta nas pulsões no decorrer do processo de formação do psiquismo. Então, tem essa linha, né, do psíquico, né, o Lima vai seguir isso, e tem um trechinho no texto que é assim: quando esse processo não ocorre de maneira adequada e as necessidades do bebê, cuidado, acolhimento, espelhamento, significação, apresentação, condução, entre outros, não são supridas, podem surgir cisões na interação mãe-bebê, primórdio de sua vida psíquica, ocorrendo uma interrupção do processo de amadurecimento da criança. Então, pro Lima, ele vai também nessa linha, de lá na fase do bebê, na formação do psiquismo, que há essa falta mesmo, e ele enxerga o autismo dessa forma. Agora, o Macedo, ele vai enxergar que o sujeito autista, ele dispõe de duas correntes: a origem orgânica e a psicogênica. A primeira é a causalidade do autismo, que é da natureza endógena. E a segunda, que é a psicogênica, está vinculada à demanda adequada do bebê, na não formação da demanda adequada do bebê. Então, o Macedo também traz essa coisa lá do bebê, né? Acho que esses três, eles estão numa linha tênue aí do bebê, comparado ao que a gente viu, né? Do Lacan, do Kanner, enfim. O Freire Moraes, ele se baseia na teoria de neurônios espelhos, que no texto diz o seguinte: os neurônios seriam ativados ao realizar uma ação ou ao observar o outro da mesma espécie, realizar essa mesma ação promovendo o espelhamento do neurônio. Desse modo, o neurônio passaria a simular automaticamente essa ação do cérebro, como se o observador estivesse de fato agindo. Então, assim, é uma teoria bem diferente agora, né, do que foi citado aqui. Então, pro Freire, o autista é esse espelhamento aí dos neurônios, né? Continuando, o Thomas, ele segue muito a linha do raciocínio do Lacan, da linguagem, né? Ele pega muito isso do Lacan, só que ele diz que esse assunto do autista não é direcionado à psicanálise, né? Que não há um interesse na psicanálise nesse assunto. Mas ele diz que a linguagem, sim, produz o sujeito, mas ele acha que para ele a psicanálise não tem interesse sobre esse assunto. E pro Pavone Rafael,
eles fazem umas críticas aí, né, sobre as teorias e tudo mais. Ele fala o seguinte: dizendo que o sujeito autista não responde a determinados estímulos e que podem sim haver relações do autismo com psicanálise, pois se correlacionam. Então a gente vê que o Thomas já falou que concordo com o Lacan, mas pra mim não tem nada a ver com psicanálise. O Pavone Rafael, ele vem fazendo, tipo, tem a ver sim, porque correlaciona. Enfim. E falando do último aqui, né, porque brevemente mesmo, o Januário e Tafuri, eles colocam, opa, o que eles falam? Eles reconhecem que o Bleuler, ele modificou essa linha do não sei o que é o autista, não sei como eu descubro, não sei qual é o diagnóstico, quais são os sintomas, o que eu faço, o que eu não faço. Então, eles reconhecem o caminho percorrido pelo Bleuler e pelo Kanner, que foram os que iniciaram, né, na psicanálise, porque era algo incurável, era algo totalmente longe de ser resolvido, de ter soluções, de pessoas terem conhecimento, se aprofundarem. Então, o Januário e Tafuri, eles vêm pra... não pra... não tô... fugiu a palavra aqui, mas eles evidenciam, sabe, esse caminho percorrido, eles valorizam, eles estudam em cima disso, e eles dão uma importância, um significado de entender que foi-se criado manejos para que essa doença tivesse um tratamento adequado, fosse compreendida de uma maneira respeitosa, justa, sabe? Que acredito eu que naquela época, se não tinha tanto conhecimento, acredito que o julgamento, sabe, era muito grande, ninguém sabia o que era, então acredito eu que os xingamentos deviam ser fortes, não imagino, mas o Bleuler e o Kanner iluminou, né, a luz do fim do túnel sobre esse assunto. Enfim, a partir disso teve vários outros, com vários outros pensamentos e tudo mais. Eu falei esses aqui, porque acredito eu que a discrepância foi pouca, mas tem discrepância, a gente pode notar. Mas é isso que eu tenho pra falar da parte histórica. Eu espero que deu pra entender essa confusão. E é isso, gente. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as características do espectro autista, que é o TEA. E a gente sabe que existem diversos estudos, diversos tratamentos, e a psicanálise não ia ser diferente, né? Ela traz muitas contribuições aí e que eu vou falar um pouquinho mais à frente. No primeiro momento, a gente precisa entender que essas características afetam muito no desenvolvimento dessas crianças, né, com esse tipo de transtorno. E afetam tanto que acabam, às vezes, prejudicando. E uma das áreas mais afetadas são as habilidades sociais, na fala, a forma de se expressar, o contato com as pessoas. E uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração e que no texto mesmo fala é a falta dos pais dentro desse desenvolvimento, né? O texto base, ele coloca pra gente que uma das principais características desse transtorno é a falta do contato visual com a mãe na hora da amamentação. Isso pode ser um indicativo muito forte, né? Não só isso, mas essa falta dos pais afeta muito. Outro ponto muito importante da gente citar aqui é a dificuldade que eles têm em responder aos estímulos externos,
o sujeito que tem o transtorno autista, ele demora a responder a esses estímulos, ou então nem responde, porque eles são mais retraídos, são mais na deles. Eles também têm muita dificuldade em reconhecer pessoas que não estão no dia a dia delas. E também, em relação ao nível intelectual dessas pessoas, varia muito de caso para caso. Existem autistas com altas habilidades cognitivas, como também existem autistas com muitas dificuldades, né, em termos de desenvolvimento. Em termos de linguagem, é importante a gente entender que é muito singular, né? É de caso para caso, cada um vai se expressar de uma forma. E dentro da linguagem dos bebês, eles vão se dar pelas experiências sensitivas, sejam elas olfativas, gustativas, visuais, e se dá também pelo intelecto. Para eles, funciona por meio da aprendizagem mesmo, e não pela vivência. Eles não utilizam da voz e do olhar para se comunicar. Eles não compreendem palavras de duplo sentido. E eles também possuem uma dificuldade muito grande em se expressar de forma autêntica. Outra característica muito importante que a gente vê com bastante frequência dentro desse transtorno é essa dificuldade que eles têm em lidar com rotinas novas. Geralmente o autista, ele tem dificuldade em provar comidas novas, em ter experiências novas, porque eles funcionam dentro de um sistema que eles criam, eles possuem métodos para chegar frente aos mesmos resultados. E caso isso saia um pouco da ordem desse funcionamento, eles reagem de uma forma ruim, né? Em relação ao diagnóstico, é importante a gente saber que não existe exames laboratoriais ou de imagem que ajuda a identificar esse transtorno. Em geral, o médico considera muito o histórico do paciente e como é o comportamento dele com a família. Os relatos dos pais também são muito importantes. E em um dos nossos textos base, ele fala que o diagnóstico do grau ele importa, mas que é muito mais importante a gente levar conhecimento para os pais e para a criança também, porque isso vai fazer com que a forma do funcionamento deles facilite mais, né? Por fim, a psicanálise ela vai tratar o sujeito autista como um sujeito que possui também a sua subjetividade. Não vai tratar como uma pessoa anormal, né? O psicanalista ele vai estar ali para melhorar as condições de vivência do autista. E não simplesmente para encaixar ele dentro de um grau. Então, ele vai estar ali disposto a ajudar na escuta e para acolher mesmo diante das angústias do autista. Se tratando das formas de tratamento para o transtorno do espectro autista, que são orientados pela psicanálise, primeiro de tudo é fazer o acolhimento da família, isso independente de qualquer vertente, porque quando se está passando pelo aquele processo de ter o diagnóstico da criança e tudo mais, isso gera um processo de luto nos pais, porque quando se gera uma criança, quando está se gerando um bebê, tem toda aquela expectativa que é traga, né, de uma criança saudável, com aspectos somente positivos, e quando a gente insere esse processo de diagnóstico, esse processo do tratamento, onde se descobre, se fala sobre o tratamento,
é muito comum que exista um processo de luto entre os pais, entre os cuidadores e entre os membros da família. Então, após o acolhimento da família, que é uma parte fundamental, né, por conta de conflitos internos que possam vir, né, adentrar nos membros da família, da criança que é diagnosticada com autismo, é importante se observar e conhecer também quais são os estímulos que ainda chamam a atenção da criança, porque as crianças com autismo, elas recebem um pouco menos de estímulo do que crianças que não são diagnosticadas com autismo. Então, é importante se conhecer e observar o que ainda está chamando a atenção dessa criança, o que adentra muito no brincar e na fantasia. Outra questão muito importante para se analisar na criança é qual que é a imagem que ela tem do próprio corpo, a imagem corporal, se ela consegue diferenciar o corpo dela do corpo das outras pessoas, e o ambiente também à volta dela, como que ela reage a ele, quais são os estímulos que ela recebe. E a questão também da fala, tem algumas crianças com autismo que elas ainda têm a linguagem, elas ainda conseguem falar, e tem crianças que não falam nada. Então, é importante ter esse conhecimento e essa observação no geral para ver como que vai seguir o tratamento naquele caso, naquele determinado caso. Outra coisa muito importante de se observar é como que a criança ela se dá as regras, se ela obedece regras, se ela sabe das regras que são impostas. E além disso, tendo esse conhecimento, quando o analista ele vai tendo o conhecimento da criança e trazendo também a subjetividade dela, o que estimula ela, o que tá posto no caso ali em específico, ela consegue também passar para a família, tipo, formas de lidar, consegue também passar formas de construir novamente, reconstruir a afetividade com aquela criança. E uma coisa também que a psicanálise pauta muito é não trazer nomes diretivos e formas de lidar com aquilo de forma diretiva. É uma busca mesmo por respeitar a subjetividade daquele sujeito que tem o diagnóstico e talvez, de certa forma, trazer a originalidade dele e não buscar por um nome para pautar o que aquele sujeito é, digamos assim. No texto que foi indicado para leitura e como base para o trabalho, a psicanálise se destaca como uma matriz de tratamento de grande destaque e compreensão do autismo, sendo, portanto, necessária a compreensão teórica e metodológica da mesma sobre o transtorno. A compreensão da etiologia do autismo sob a prisma da psicanálise se dá de forma multicausal, apontando aspectos genéticos, biológicos, relacionais e estruturais. O diagnóstico é feito com base na radical singularidade do sujeito, e o manejo da transferência tem sido visto como uma técnica de muitíssimo uso para o tratamento. Então, é preciso o abandono de qualquer ideal pedagógico, como também a inserção de técnicas organistas ou deterministas, sendo que a ética que conduz o tratamento é a ética do bem dizer, permitindo que o indivíduo se veja enquanto força desejante, oferecendo sentido ao ambiente que está inserido. Então, ele traz essa questão de não trazer regras que vão ser totalmente determinantes e colocar o sujeito, talvez, de certa forma, dentro de uma caixa, digamos assim. É trazer e respeitar a singularidade daquele sujeito com o diagnóstico como indivíduo, não tirando ele de ter essa chance de poder, sei lá, talvez de certa forma trazer sua singularidade, sua originalidade à tona. E eu acho que deve ser isso que deve ser trabalhado num sujeito e não determinando ele, colocando ele em categorias, digamos assim. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o contexto social, familiar e escolar no aspecto autista. Fazendo algumas pesquisas, vendo algumas reportagens, eu consegui identificar que quando a família, quando os familiares descobrem, né, tem um diagnóstico de que a criança ela tem realmente autismo, a primeira impressão acaba sendo negativa. E em muitos casos, por falta de conhecimento, né, por falta de informação.
e até mesmo às vezes por conta de preconceito, porque as pessoas vão muito pelo senso comum, né? Vai por aquilo que o outro pensa, por aquilo que o outro acha, o que ouviu falar, e não procura saber a fundo realmente o que é o autismo, né? Como funciona, se tem algum tratamento, né? Se esse tratamento ele ajuda na, na evolução do indivíduo, né? E por ter essa negligência, as pessoas acabam não sabendo o que realmente é o autismo e que ele existe alguns níveis, né? Então, é como eu falei, às vezes pelo senso comum, né, por falta de informação e até mesmo por falta de preconceito acontece essa negligência. E essa negligência é um fator que afeta muito as pessoas, porque por outro lado, existe aqueles pais, aqueles familiares que quando fica sabendo, né, quando tem um diagnóstico, fazem ali de tudo para que tenha uma evolução, né? E essa, digamos assim, essa aceitação, né? Então, assim, essa aceitação da família, essa motivação da família ajuda na evolução do indivíduo que possui autismo. Porque o autismo, ele pode sim ter melhoras, né, ter evoluções a partir do momento em que tem ali um estímulo para que ele tenha essa evolução. Então, a família é essencial nesse ponto, o apoio da família, a motivação da família para com aquele indivíduo é muito importante nesse fator, né, para ajudar a evolução daquele indivíduo. Porque assim, esse indivíduo ele consegue passar melhor pelas barreiras que a sociedade impõe para ele, né? As barreiras físicas, sociais, às vezes assim, na escola é um ambiente muito difícil, né? Porque existe aquele processo ali de bullying, né? De menosprezar o outro, por também falta de aceitação. Então, o papel da família é importante nesse quesito, né? Da evolução, da autoaceitação também do indivíduo. Então, o indivíduo tendo pessoas ali com ele que ajuda ele a evoluir e não a regredir, é um estímulo primordial para ele, né? E o autista, ele tem direitos como qualquer um outro, mas que para que esses direitos sejam implementados, né, na sua vida, é preciso que os familiares corram atrás desses direitos, né? Porque, igual na escola, é necessário que seja uma sala de aula inclusiva, mas não só uma sala de aula inclusiva, né? É necessário que seja uma escola inclusiva para melhor receber esse aluno. E fazendo umas pesquisas também a respeito do contexto escolar, há uma grande dificuldade nesse quesito, porque em muitas escolas ainda não estão preparadas para receber crianças e adolescentes que tenham autismo, porque às vezes confunde muito, né, o autismo com às vezes uma birra, a criança não conseguir ficar ali focada, centrada, estudando. Então, em inúmeros casos, em algumas reportagens que eu vi, falta um pouco de paciência ali nos educadores, né, nos professores. E, igual eu falei anteriormente, é necessário que tenha uma escola inclusiva, né? Tem uma adaptação, tem um aprendizado. É necessário que tenha profissionais especializados nessa área para que melhor possa ajudar esse indivíduo com autismo, né? Então, hoje, infelizmente, no nosso país, ainda é muito difícil essa aceitação para com esse indivíduo com autismo, né? Tanto familiar quanto escolar.
é um ponto que nós temos ainda que trabalhar muito, né? Um ponto que ainda precisa evoluir bastante. Bom, então eu vou falar um pouco sobre o estudo de caso que a gente decidiu colocar no trabalho. E ele é referente ao texto, é escrito pela Maria Emília Lino da Silva, Gente Estranha, um olhar psicanalítico para o autista. E a gente decidiu fazer esse estudo de caso porque nesse texto existe uma observação da autora, ela conta o relato que ela foi fazer uma observação em uma escola de autistas e ela faz 2 encontros com uma menina autista de 4 anos e ela faz o relato dessas observações que ela fez e ela usa como referencial teórico dela a psicanálise, né? E assim, é um relato bem antigo, de 1995, então naquela época a psicanálise ela tinha alguns estudos, não eram muitos, e os que tinha, alguns eram muito criticados pela forma que abordavam, né, o autismo. Então, a, a autora, apesar de se basear na psicanálise, ela se mostra muito aberta, né, a tudo que ela iria observar, enfim. Então, ela decide fazer essa pesquisa, né, de observação do comportamento dessas crianças autistas em uma escola. E ela se interessa muito pela forma de comunicação dessas crianças. Então, o interesse dela ali é realmente observar essa questão da interação das crianças com as pessoas, da forma de linguagem delas, enfim. E aí, ela decide nessa escola e ela faz essa observação com uma criança que ela nomeia de Eliette, que eu acredito que seja um nome fictício, assim, né? Mas ela faz essa observação com a menina. Ela faz 2 encontros com ela mensalmente, né? Um em um mês, o outro no outro mês. E ela decide fazer mais, só que ela não consegue encontrar a criança porque ela tinha saído da escola, enfim. E aí, no primeiro encontro, a gente já começa a perceber algumas características, né, do autista, que assim que a autora ela chega lá na escola, dentro da sala onde as crianças estavam, a Eliette, ela vem para tocar os objetos que a autora tem ali no seu corpo mesmo, né? Relógio, sapato, corrente, e isso já mostra muito uma forma de linguagem mesmo desses autistas, né? Dessas crianças. Porque o texto mesmo fala que as crianças autistas, elas têm uma forma de interação diferente. Então, ao invés delas olharem, delas conversarem, elas têm essa questão da experiência sensitiva. Então, elas utilizam ali mesmo do toque, do olfato, para poder perceber e identificar aquela pessoa nova que está ali no convívio dela, né? Então, a Eliette, ela apresenta muito essa característica, né? Ela mostra isso assim que a autora chega. E apesar disso, né, assim, da comunicação e da linguagem dessas crianças serem mais voltadas para as experiências sensitivas, elas não deixam de falar, né? Então, inclusive, isso foi uma coisa que a autora falou, que às vezes a gente acha que a criança não vai falar, que a criança ela não se comunica, mas ela se comunica de forma oral também. Tanto que depois que ela tem essa identificação ali com o relógio da autora, ela chama ela para passear. Ela fala, vamos passear. E aí ela leva a autora até os brinquedos da escola, né, no parquinho da escola, e começa a brincar. Nesse momento, apesar da autora ter percebido uma maior interação, né, no que ela chama ela para passear, ela percebe uma interação maior. No momento que elas estão no parquinho, ela já percebe esse afastamento, assim. Ela tá ali com ela tá empurrando ela nos brinquedos, mas não existe uma interação, sabe? Não conversa. É como se a autora não tivesse ali, sabe? Ela realmente não tem essa interação, né? Ela não identifica o outro como o outro, né? Não deixa ele entrar muito no seu mundo. Ela fica ali no seu mundinho, brincando com ela mesma, apesar de usufruir ali do empurrão dela nos brinquedos, enfim. E aí, isso é uma coisa que a gente observa, assim, essa questão da interação na Eliette, porque a autora fala em vários momentos que ela acha que a Eliette não percebe ela ali, né?
mas ela percebe, porque a gente observa depois que depois assim, logo depois, né, que a autora fala que ela, no momento que ela tá empurrando a Eliette nos brinquedos, ela fala vai e volta, vai e volta. E a Eliette aprende aquilo e começa a repetir. Então ela fala vai e volta como forma da autora empurrar o brinquedo ali, né? Então é uma forma de interação que ela aprendeu, né? Ela aprendeu que aquilo seria uma forma de interação com aquela pessoa e ela começou a utilizar daquilo. E isso diz muito também em relação à questão dos afetos nos autistas, né? Que a gente percebe que eles se desenvolvem muito solitários, assim, eles não olham no olho, né? Então é difícil essa interação e eles buscam outras formas de interagir. Eles conseguem aprender outras formas de interagir que não sejam essas que são particulares deles, né? De não olhar, de não falar tanto, de ficar mais no seu mundo, mas eles arrumam alguma forma de interagir, né? E então, assim, ela começa a repetir esse vai e volta e entende que essa é uma forma de interação. E aí, depois que elas estão ali brincando, eles chamam ela para almoçar. Depois que ela almoça, ela, digamos que ela esquece um pouco da autora, assim, ela, logo que chama ela para ir almoçar, ela vai, sem perceber que tem alguém do lado dela, que tem alguém esperando por ela. E aí, quando elas voltam ao parque, eles chamam ela novamente para ela ir comer bolo. E ela começa a tampar os ouvidos, né, para não escutar muito barulho. Isso já é muito característico assim mesmo, né, de não gostar muito ali do barulho, da interação, do parabéns. Era aniversário dela, inclusive, esse dia, e o bolo de aniversário era para ela e mais duas crianças, mas ela não gosta, não quer interagir, ela come o bolo dela sozinha. E apesar da autora estar aí, né, presente do lado dela, comendo o bolo, ela não interage, é como se ela realmente não estivesse ali, como se ela tivesse esquecido, né? E aí a autora vai embora e no mês seguinte ela volta para o segundo encontro, segundo e último encontro. E aí a Eliette, ela chega e, assim, não interage, sabe? Ela parece não perceber a presença da autora, mas passa alguns minutos e ela percebe, ela olha para o relógio da autora, identifica novamente quem é que tá ali, né? Percebe o relógio dela e logo chama ela para passear, né? Parece que ela se lembrou. E isso foi uma coisa assim que chocou um pouco a autora, né? Que a gente percebe que por conta dessa questão da interação com o meio externo, né? Do autista perceber que existe algo externo dele ali, dessa dificuldade de perceber que às vezes eles não reconhecem as pessoas, né? Porque eles não olham no olho. Então, a forma de identificar deles é outra. E a forma que ela identificou a autora foi pelo relógio. E aí, no momento que ela identificou, ela chamou ela para passear, levou ela até o parquinho. E lá ela lembrou também do vai e volta. E ficava falando e repetindo isso. A repetição também é outra característica do autismo, né? Então ela ficava repetindo isso, a autora tentava introduzir outras palavras no meio, mas ela não aceitava muito bem. E uma coisa também que ela pôde perceber nessa ida ao parquinho, de diferente do primeiro encontro, foi em relação ao afeto, né? Que eu já tinha falado que a gente não percebe muito essa questão do afeto com as pessoas. Mas ela começa a permitir que a autora pegue ela no colo, que ela cante, a autora fala com ela que tem carinho por ela, que vai sentir saudade. E ela, apesar de não corresponder, de não falar nada, de ficar quieta mesmo, de não olhar no olho da autora, ela não reclama, né? Coisa que ela tinha feito no primeiro encontro, que eu não sei se eu disse, inclusive, mas ela, no primeiro encontro, a autora, ela tenta uma aproximação maior e Eliette não gosta, ela para de brincar e parece que realmente não gosta. E já nesse segundo encontro, não, ela permite isso. E aí, depois que elas estão ali brincando, uma pessoa da escola chama ela para tomar banho e ela chama essa a autora, né, a Maria Emília,
para ir junto com ela tomar banho. Então, isso já é uma forma de interação que, apesar enfim, de tudo que eu falei, né, de não olhar no olho, da autora achar que ela não ia interagir com ela, que ela não gostava das formas de carinho que a autora mostrava, ela demonstra aí um carinho, né? Ela aprende ali com aqueles momentos e ela consegue não, e ela chama, né, a autora para ir ver ela tomar banho. E então, assim, a gente consegue perceber que com todo esse relato de caso, né, que existem as características, né, de não fixar o olhar, da linguagem mesmo ser diferente, da questão da interação ser menor, dessas pessoas gostarem mais de ficarem mais solitárias mesmo, no seu mundo, de terem experiências mais sensitivas e não olhar no olho, enfim. A gente consegue perceber tudo isso, mas a gente também entende que cada caso é um caso, assim, né? Tudo muito subjetivo. Apesar de a gente entender algumas características do autista na Eliette, a gente também consegue perceber que ela surpreende em alguns momentos, né? Ela realmente surpreende, né? Que ela mostra que ela é capaz de aprender com aquilo, que apesar de ter a sua forma de enxergar o mundo, de lidar com o mundo e com a sociedade, né? Com as habilidades sociais, ela consegue interagir sim com as pessoas, ela consegue aprender, consegue ter experiências melhores, e isso mostra muito também da questão da aprendizagem do autista, né? Que são pessoas que, em sua maioria, assim, né, tem um pensamento muito rico, e, enfim, eu acho que foi bem bacana observar isso. Bom, esse foi o nosso trabalho. A gente espera que todos tenham gostado. As referências vão estar disponibilizadas no slide. E é isso. Obrigada.